Martin Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. E vamos nós em mais um vídeo. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco no canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, aqui em São Paulo. Inclusive, no finalzinho do vídeo, vou deixar um convite especial para você poder nos visitar e conhecer a nossa igreja. Bom, mas esse aqui é o canal Degustação Teológica, que fala sobre várias coisas aqui ligadas à fé cristã, à teologia, né? Mas também a assuntos do cotidiano, que de certa forma tem a ver com a nossa forma de pensar, com o nosso entendimento a partir de uma cosmovisão cristã evangélica. Lembrando que aqui o canal tem uma formatação, o nosso pensamento aqui é mais conservador, não radical, mas conservador com certeza. Nós fugimos de qualquer resquício de um pensamento da teologia liberal ou de uma teologia mais progressista, tá? Então nós não compactuamos com o liberalismo nem com o progressismo, beleza? Então você já tem que entender que é esse aqui o nosso perfil. Agora, o tema hoje é um tema importante e eu espero que você fique até o final. Tem cristãos que quando começam a ouvir falar de política já começam a sair correndo. Fala, não, quero saber disso aí, quero saber disso aí não. E sabe, queridos, por isso, por temas tão importantes como esse, né, da política, que pelo fato de cristãos se ausentarem do debate público da política, que nós temos visto absurdos acontecerem, não só aqui no Brasil, né, no mundo, tá? Não é de hoje que o movimento evangélico fica trazendo um dualismo, né, como se você fosse proibido de se manifestar de forma crítica com a mentalidade cristã sobre as questões ligadas à política, né? Como se isso fosse manchar a imagem do cristão, ou como se o cristão não tivesse o direito de ser um cidadão na Terra. Isso já vem de longa data, né? E é um pensamento equivocado que, graças a Deus, muitos têm se despertado nos últimos tempos para tentar, não sei se de forma tarde, mas eu digo antes tarde do que nunca, para tentar colocar um equilíbrio na coisa, porque do jeito que está, nós estamos perdendo o rumo, né, daquilo que é decente, daquilo que é bom, principalmente aqui no Brasil, né, por causa da ausência de cristãos na política há muito tempo. Aliás, eu quero dizer que isso aconteceu também com a arte, né, a televisão hoje. Por que nós não temos bons canais de televisão, bons programas de televisão para a família? Porque demorou muito para a igreja acordar que televisão podia ser um meio de comunicação para expressar o nosso pensamento, a nossa fé, né? Demorou. E aí agora, quem toma conta das grandes emissoras, né? Quem toma conta da comunicação em geral é o mundo e da pior espécie, né? Principalmente quando eu falo da Rede Globo, por exemplo, né? Que combate a família, que combate a fé cristã, né? E fé cristã, quando eu falo, veja bem, fé cristã para mim é a fé cristã genuína. A Globo, ela não combate o cristianismo genérico, porque hoje tem igrejas aí que tem uma cartilha que parece mais o mundo do que a Igreja de Cristo, né? Então, a Rede Globo, ela combate mesmo o conservadorismo, a fé cristã mais tradicional, né? Que é o que eu defendo, né? Eu defendo a fé cristã histórica, ortodoxa, tradicional, tá? Lógico, com ressalvas e sem radicalismos, tá? Bom, mas demorou. A igreja, há pouco tempo atrás, né, nos anos 70, ainda tinha igreja que não aceitava bateria. Tem igreja que nos anos 70 ainda não aceitava guitarra elétrica, porque acreditava que isso fazia uma conexão direta com o rock and roll, né?
e eles achavam que o rock and roll era uma música na época perversa, que desviava os jovens da boa conduta, e por conta disso proibiram, né? Por muito tempo a igreja proibiu televisão, proibiu rock, proibiu guitarra, bateria, não em todas as igrejas, mas uma grande parte das igrejas, principalmente das igrejas brasileiras. E aí hoje, essas igrejas que lá atrás combateram isso, hoje todas elas têm guitarra, bateria, fazem bom uso, graças a Deus, e também tem até programa de televisão, né? Tardiamente, mas antes tarde do que nunca, costumo dizer. A mesma coisa aconteceu com a política, tá? Quando vem algum cristão dizer assim, assunto de política não se envolve com religião, eu quero te falar, quem te disse? Quem te falou? Alguém fala, mas eu peguei o evangelho e Jesus não mandou fazer política. E Jesus mandou não fazer política? A pergunta não é, querido, só o que ele mandou. A pergunta é o que ele também não mandou, ou não falou nada a respeito. Jesus não falou nada a respeito. Então, veja bem, Jesus, se você tomar banho, é porque precisa tomar banho. Né? Jesus não precisa falar tudo para você, o óbvio, por exemplo. Né? Se não tiver um versículo lá que manda eu comer, eu nunca mais almoço e janto na minha vida, porque Jesus nunca deu ordem para comer. Isso aí, desculpa, é um pensamento alienado. Jesus não precisa mandar eu fazer uma refeição, né? Eu preciso fazer uma refeição, é óbvio, porque senão eu vou morrer de fome, não é verdade? Olha só, então Jesus também não mandou construir, por exemplo, querido, você que fala que Jesus não mandou fazer política, Jesus também não mandou construir prédio para fazer igreja evangélica. No entanto, todos nós temos. É porque é óbvio, tem coisa que Jesus não disse, também não proibiu. Será que dá para você acordar e entender isso? Poxa, é tão difícil entender, né? Mas beleza, espero que agora, ouvindo a introdução aqui do vídeo, você fique até o fim, que é interessante. O vídeo aqui, cara, não é só uma crítica, tá? É um vídeo que quer te fazer pensar um pouco melhor, pense um pouco mais, por favor. E tá na hora da igreja começar a entender que coisas da vida secular, recentemente eu preguei na igreja, eu estou gravando esse vídeo hoje, né, dia 13 de setembro de 2025, tá? Tô gravando esse vídeo hoje, 13 de setembro de 2025, para ficar bem registrado o que eu tô falando aqui. Umas 2 semanas atrás, lá na nossa igreja, na IBF, eu preguei lá falando sobre tudo é santo, meu trabalho é santo. Quando você faz um bom trabalho, você está glorificando a Deus. Quando a gente está doente, por exemplo, você vai no médico, né? Você não ora a Deus, Senhor, prepara um bom médico para me atender, Senhor, coloca no meu caminho um bom profissional. Por que isso, queridos? Porque a profissão, veja bem, ela pode ser uma resposta de Deus na tua vida. Um bom médico no teu caminho pode te ajudar a ser curado de uma enfermidade. Um mau médico pode te levar a óbito. Você entende? Então aqui é uma profissão, ela pode sim glorificar a Deus. E depois que você é bem atendido lá no médico, por exemplo, aparecer um bom médico, você dá até testemunho. Você fala, irmãos, agora eu estou num tratamento bom, estou melhorando, graças a Deus, Deus pôs uma equipe médica maravilhosa, atenciosa, preparada no meu caminho. Você dá até testemunho glorificando a Deus porque Deus preparou uma equipe médica. Entende? A mesma coisa são os políticos, querido. A Bíblia diz, olha aí o que está escrito, olha, está escrito, veja. Quando o justo governa, tá vendo só? Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo respira, a tranquilidade, a paz. Mas quando o ímpio sobe ao poder, o povo sofre, o povo se esconde de medo, chora, geme. Olha o texto. Sabe? Então, queridos, é importante também que nós venhamos preparar nossa juventude com uma mentalidade cristã, sim, para irmos às urnas, né, com pessoas preparadas, jovens, que vão respirar de forma ética, né? Vamos falar assim, a sua ética seja o cristianismo, e o cristianismo bíblico, tá? Não é o genérico, não, é o cristianismo bíblico. Não é para transformar o mundo no cristianismo, porque eu quero dizer que conversão, presta atenção, alguém entregar a vida a Jesus, não se dá por meio de palestra, não é esse vídeo que eu estou falando que vai fazer isso acontecer na tua vida, não é um partido político, não. Conversão, as pessoas encontrarem Cristo realmente, amarem Jesus e abraçarem o Senhor e o Evangelho, é uma obra do Espírito Santo. Ninguém salva ninguém. O ser humano nenhum convence ou transforma o outro ser humano. Só o Espírito Santo faz isso, você entende? É só Cristo. Então, eu quero que você entenda que fazer política não é transformar o mundo, o Brasil num país evangélico, não é isso. Mas é governar com os preceitos do Evangelho, de forma justa, certo? E justa que eu falo em todo sentido. E de forma bíblica, tá? Então, assim, precisamos sim
e que inclusive defenda a liberdade religiosa, inclusive a liberdade religiosa da igreja, que muitas vezes é atacada por muitas pessoas. E só não acaba porque ainda é uma democracia o Brasil. Apesar de hoje estarmos vivendo momentos horríveis com essa democracia sendo ameaçada, tá? Com censura, não é verdade? Com regulação de mídias e outras coisas aí. Mas vamos deixar isso para um outro assunto, tá? Para outro momento. Mas então é importante que a gente entenda que assim como é necessário um bom médico no hospital, e se possível um bom médico cristão, que ainda é capaz de fazer uma oração pela pessoa para que Deus a ajude, né, na recuperação, que a gente possa ter também, queridos, sim, que a gente possa ter bons políticos, e não políticos que, veja bem, se vestem de um cristianismo, né, e dão vergonha para o evangelho, né, pega dinheiro de propina, mente. Esse pessoal devia ser excomungado da sua igreja. Ai, pastor, você foi duro. Não, irmãos, disciplina é bíblico, tá? A pessoa devia, um político que faz isso, traz vergonha à sua igreja, o pastor que é pastor desse político, devia chamar ele lá na Santa Ceia e falar, ó, 3 meses sem tomar Eucaristia, e você vai ser disciplinado na frente da igreja. Por quê? Porque envergonhou o nome da igreja e de Jesus Cristo lá na política. Nós temos que ser bons políticos para mostrarmos que o nosso Cristo é bom, entendeu? É santo. É isso. Agora, infelizmente sabemos, né, que ser cristão não quer dizer ser perfeito. E muitas vezes nós vemos pessoas errando por aí. Tá? Eu não vim falar sobre perfeição, mas eu vim falar sobre equilibrar as coisas e ser justo. Ok? É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. E aí, então é importante sim que a igreja fale sobre política. Inclusive, não nos púlpitos. Detalhe, o culto. O que é o culto? O culto é o horário do culto. Né? Por exemplo, aqui na IBF, culto público. Culto a quem? Culto a Jesus Cristo. O culto começa quinta-feira, 8 da noite. Vai normalmente até 9h20, 9h30, dependendo da quinta-feira. Dependendo do decorrer do culto. Né? Geralmente, em média, 1h20 de culto. Veja bem, queridos. Esse culto é exclusivamente ao Senhor. Nós não temos que falar política no púlpito. Nós não temos que nunca, jamais dar púlpito em horário de culto para político falar. Mesmo que seja da nossa igreja esse político. Não podemos. Porque seria corromper o espaço que é um espaço do culto ao Senhor. Amém? Então, horário de culto não se faz. Nós também temos culto aqui na IBF às 9h30 da manhã, todo domingo. Todo domingo. O culto começa às 9h30 e termina, dependendo do dia, 11h20, 11h30. Tá? O culto de domingo, de manhã. Esse horário é especificamente para fazermos culto ao Senhor Jesus Cristo. Não corrompendo o púlpito com falas de política ou dando palavras a políticos. Tá? Não quer dizer que a gente não possa orientar o povo ou em algum momento no nosso sermão ou na direção do culto, dar algumas palavras sobre algum acontecimento recente que envolva política. Aí não é tem tudo a ver com o que se está falando, com o que se vai pregar naquele dia. Falando de Deus. Às vezes, a gente tem que trazer questões ou aspectos da realidade para que possamos, de certa forma, trazer um ensino para a igreja sobre o que está acontecendo, até porque não somos alienados. Mas eu acho que você entendeu, né? Entendeu isso? Agora, em outros momentos, queridos, que não é o culto ao Senhor, em outros momentos a igreja pode sim promover palestras sobre política, receber políticos, fazer rodas de conversa sobre político, trazer político para conversar com a comunidade. A igreja precisa estar aberta a isso. E fora dos horários de culto. Por quê? Porque também somos cidadãos e a igreja faz parte da cidade. A igreja está na cidade. Ela não acaba o culto, aí a gente aperta um botão e aí o prédio sobe, vai lá para as estrelas, fica no céu. Aí a gente aperta o botão no outro dia de horário de culto, a igreja desce para fazer culto. Não, ela está num espaço geográfico. Os membros normalmente são da região ou da cidade. Se não é do bairro, é da cidade, certo? Ou da cidade vizinha. As pessoas são ali de alguma localidade que conseguem frequentar a igreja. Então, tudo que acontece na política afeta os membros e as famílias da igreja. Se um mau político está no poder, por exemplo, e aí a gente começa a ter uma má gestão, e aí começa a ter desemprego, começa a ter problema nas rodovias, problema de segurança, os membros da nossa igreja serão afetados, assim como toda a comunidade, ao entorno. Entendeu? Então vai ter a gente sendo assaltada, se a gente não chamar para discussão sobre segurança. E quem que a gente tem que cobrar? Os políticos, certo? São eles que trabalham com leis, né? São eles que vão implantar projetos para o bairro, para a cidade. Principalmente em cidade, falando aí nos municípios, nós temos aí os vereadores, seus assessores, os vereadores e os prefeitos, certo? Que eles têm responsabilidade com a cidade. São os mais próximos de nós. E quando a gente falar de algo macro, leis estaduais ou leis federais, aí nós temos que ir para cima dos deputados e senadores. Vocês entenderam? É assim que funciona a política.
E a gente está envolvido nisso. Então não adianta vir querer falar assim, não, a gente não se envolve. Balela, balela. Tem que se envolver. E eu quero dizer, igreja não pode corromper o culto, mas a igreja precisa estar envolvida politicamente. Agora, por exemplo, a igreja ela nunca foi ausente, queridos, da política. Em primeiro lugar, Jesus já começa por aqui. Jesus morreu, Jesus foi à cruz, porque houve um movimento político. Tinha que se cumprir as escrituras, Jesus tinha mesmo que a cruz era um plano de Deus para que a gente, por meio do sacrifício dele, pudéssemos ser salvos, certo? E é por isso que a gente tem que valorizar o sacrifício do Senhor Jesus, não banalizar, ok? Mas houve um movimento político. Aí a igreja começou a ser perseguida. Os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, certo? Os mártires da igreja apareceram no século I, século II, século III. Até o século IV, irmãos, foi essa situação de perseguição, a ponto de, no Império Romano, em alguns momentos, a igreja tem que fazer culto nas catacumbas, no cemitério, escondidos, cristãos escondidos. Não podiam construir seus templos, porque eram perseguidos pelo Império. Você sabe qual que foi o meio? E aí eu entendo, assim, tem cristãos que divergem de mim, eu sinto muito. E aí ainda bem que estamos aqui num canal que você é livre para divergir de mim, mas vamos pensar aqui, vamos colocar os argumentos e as ideias para funcionar. Deus permitiu que o Estado, queridos, viesse intervir de certa forma na situação dos cristãos para que a igreja sobrevivesse. Senão a igreja teria sido exterminada. Sabe por que a igreja não foi exterminada? Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, então a igreja prevaleceu. Nada vai para a igreja do Senhor Jesus. Mas só que Jesus usou os meios. Deus Todo-Poderoso que cuida da sua igreja, ele usou a política na época, o Estado, para conseguir fazer com que a perseguição do império cessasse. Foi quando Deus permitiu. Sim, eu creio que Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Ele levantou Constantino, queridos, na época, que começou a dar liberdade para os cristãos. E a partir de Constantino, a igreja começou a se envolver um pouco mais com as questões do Estado, e aí foi tirando a pouco, aquela perseguição ainda existia aqui, ali, no Império era muito grande, mas pouco a pouco o cristianismo, com a liberdade e o fôlego que teve, graças à ação do Constantino, que defendeu os cristãos, começou a ter espaço. E aí lá no final do século IV, Teodósio, o imperador verdadeiramente cristão, é que começa a fazer mudanças e que vai mudar todo o formato do Império Romano. E dar início àquilo que nós chamamos de o Ocidente, né? De pensamento ocidental, da civilização ocidental, que tem cultura judaico-cristã. Certo? E aí, essa é a realidade. É história, não dá para mudar a história. Aí acontece que a igreja, ela cresce e ganha muito poder e começa a se corromper. Né? Não toda a igreja, tá? O alto clero, eles começam a ficar políticos demais. É aí que é o perigo. Você deixar o seu papel de pastor e virar político. É por isso, queridos, que eu falo aqui de política, às vezes critico políticos, por conta das ideologias e pautas ideológicas contra a palavra. Então eu me posiciono como cristão, porque é meu dever fazer isso. E é dever de todo cristão, no meu ponto de vista. A liberdade religiosa me garante isso. Ainda, né, enquanto é uma democracia. Mas veja, queridos, que pastor, na minha opinião, não deve estar ligado a nenhum tipo de partido político, tá? Se ele exerce o ministério pastoral, pastor, para que ele possa pregar livremente, criticar um, criticar o outro, se a direita errar, ele critica a direita, se a esquerda errar, ele critica a esquerda, livremente, porque não está preso a ninguém, tá? É a minha opinião. Agora, eu sei que não é bem assim, tem um monte de pastor aí, inclusive, que que é candidato, né? Que é político, e eu acho que aí mistura um pouco. Agora, a não ser que ele pegue uma licença, por exemplo, o camarada fala, vamos supor que um dia a minha igreja queira me colocar lá como senador, como deputado estadual para São Paulo, vamos supor, ou que eles queiram que eu seja vereador, aqui de Caieiras, enfim, vamos supor, tá? E eles falam, pastor, você tem condição, muita gente aqui no bairro, não é o caso, tá? Mas vamos supor que fosse, muita gente aqui na cidade gosta de você, você tem uma boa influência, boas ideias, vai ser bom, não é só para a igreja, vai ser bom. Porque o político ele não pode governar para a igreja, ele tem que governar para todos, ok? Mas de forma justa. E aí você vai conseguir trazer boas ideias, melhorias para a cidade, pastor, porque você tem influência, você fala bem, é articulado. Um exemplo que eu estou dando. Eu poderia aceitar e tentar, mas para isso eu teria que me licenciar, eu teria que passar a igreja, onde eu sou pastor presidente, eu sou dirigente, eu tinha que pegar a igreja, passar isso em assembleia, uma vez que a Assembleia aprovasse esse projeto, então para eu poder me candidatar, e aí eu tinha que passar essa igreja,
que eu sou pastor, que eu dirijo, que eu pastoreio, para um outro pastor que a Assembleia escolher. Para eu poder o quê? E seguir essa carreira política. Lógico, eu continuo pastor, mas não exercendo o ministério naquele período em que eu estou como político. O momento que eu estou como político, eu tenho que me ausentar da tarefa pastoral. Entende o que eu quero dizer? Cara, é o coerente. Isso é o bom senso. Não fazem assim aqui no Brasil. Tá? Pra você ver que eu não concordo com tudo, tá? Que os caras fazem, a igreja faz. Não concordo com tudo. Então tem padre que continua sendo padre, mas é atuando como padre e é político. Tem pastor que continua sendo pastor, pastoreando a igreja mesmo. Pastoreando, ele é o pastor da igreja e continua na política. Eu não acho que é correto. Tá? É complicado. Mas nada o impede de ficar um tempo na política e quando sair da política, falar, não, terminei o mandato, não vou continuar, vou voltar para a atividade pastoral. Aí ele retoma a atividade pastoral. Normal. Tá? Bom senso. Mas cristãos, não só pastor, porque parece que tem que ser pastor para ir para a política, né? Já viu isso? Tô falando de cristãos, nós temos que pegar nossa molecada aí, nossa garotada da igreja, que é jovem, formar eles com pensamento crítico, político, certo? Para quê? Para que eles possam, não é fazer uma lavagem cerebral, tá? E nem uma doutrinação, mas se algum deles tiver uma vocação para o trabalho público, vocação para o meio político, certamente será uma bênção. Tá? Mas nós temos que levar essa discussão também para a turma da igreja. Jovens e adultos. Precisamos. Não nos cultos, mas em outros momentos. Porque, acredite, os não cristãos fazem isso. Fazem isso. E fazem isso direitinho. Tá? Não é à toa que nós temos aí grande quantidade de pessoas no mundo aprovando drogas, liberação de drogas, tentando aprovar, né? Tentando aprovar liberação de drogas, tentando aprovar aborto em qualquer mês da gestação, né, com um feminismo doente, né, tentando aprovar, desconstruir a família tradicional, certo? Que a família tradicional num viés conservador, né? É o marido, a esposa e seus filhos, é isso que caracteriza uma família. São eles que querem liberar, né? Muitos aí querem liberar assuntos que tem a ver com identidade de gênero ou movimento LGBT para crianças, né? Tem uns partidos aí e alguns deputados ou vereadores de certos partidos que vivem fazendo isso. Então é aí que entra o cristão para combater esse tipo de coisa e falar, não, peraí, tem coisas que não são boas para a sociedade, não tão certas. E é onde a gente tem que ter política que trava e barra esses projetos nefastos, malignos. Tá? Precisa ter, irmão. Senão fica tudo dominado, fica pior do que tá. Isso porque a gente demorou para acordar para a política, hein? E olha o tamanho do mundo evangélico e católico. Então agora eu quero falar com os católicos também. Olha a quantidade, se falar de cristianismo, olha quantos nós somos nesse país. Então não dá pra gente deixar que as pessoas vão lá e enfiem goela abaixo as leis que eles querem, que são danosas pro ser humano e para a sociedade. Tá certo? Por isso que a igreja se envolve, sim. E como eu disse, eu estava falando, se não fosse Constantino intervir, a igreja teria sido exterminada. Mas o nosso Deus permitiu que Constantino e outros se envolvessem ali, viessem intervir mesmo, e a igreja tivesse fôlego para continuar crescendo e avançando. Aí a igreja, no decorrer do tempo, né, o alto clero, o papado, ele se envolveu com muitas coisas ligadas a essa política e acabou tendo vários episódios de corrupção, e a igreja, com suas tradições, a igreja católica, se afastou muito, né, do sola escritura, das escrituras, né, e veio então um desejo no coração de muitos padres e estudiosos, lembrando que a igreja católica era a única igreja até então, não tinha outra igreja, tá? Tem uns doidos aí que falam, não tinha uma igreja remanescente, não tinha nada, era a igreja católica mesmo. E dentro da igreja católica, tinha aqueles que pensavam de um jeito ou do outro, dentro da igreja católica. Então o que acontece? Dentro desse movimento católico, os católicos quiseram reformar a igreja. Então houve um trabalho de reforma da igreja. Tá? O desejo de Martinho Lutero, por exemplo, lá no século XVI, não era dividir a igreja, começar uma outra igreja, mas era fazer com que o clero ouvisse o que ele tinha a dizer, que a igreja estava se afastando muito do que era o evangelho original, certo? Havia se afastado muito e era necessário se arrepender de alguns pecados e retornar às escrituras. E aí houve uma briga terrível entre Lutero e o Papa, e a igreja se dividiu. Muitos que concordavam com Lutero seguiram Lutero, outros que não eram diretamente seguidores de Lutero, mas abraçaram as ideias iniciais de Lutero, e assim começou em toda a Europa um movimento da igreja reformada, que depois ganhou o nome de protestantismo, tá? E depois vai dar origem a todo o movimento evangélico que se conhece no mundo.
Tá? Então, assim aconteceu essa ruptura a partir do século XVI na Europa. E se espalhou para todo mundo. A ponto de hoje nós termos católicos e protestantes. Tá certo? Cristãos, todos cristãos. Mas, sabe como aconteceu a reforma? Também precisou, você pastor, que fala, não, nós não nos envolvemos em política, pastor, de jeito nenhum. Eu quero dizer que a reforma precisou do envolvimento político. Lutero precisou da intervenção dos príncipes e nobres. Alguns reis da época tiveram que se posicionar. Na Inglaterra mesmo, por exemplo, só aconteceu uma reforma lá porque o rei, o King James, né? Tem até a Bíblia King James. Eu acho tão engraçado o pessoal falar, não se envolva com política. Que até o nome da Bíblia, a tradução, a versão da Bíblia para o inglês, a mais famosa na Inglaterra, é a King James, do rei Tiago. Foi o próprio rei, político, rei, entendeu? Não era democracia na época, era monarquia, né? Mas foi ele que falou, quando fez a ruptura com Roma, o rei da Inglaterra mandou fazer uma tradução, certo? E trouxeram a Bíblia, que na verdade acabaram fazendo da tradução dos originais, né? A King James, ela é uma tradução do que nós chamamos de textos receptos, né? Do original, do hebraico e do grego, certo? E aí foi trazido para a versão inglesa, para a tradução da língua inglesa. E pelo rei Tiago, por isso que o nome da versão é King James, ok? Você entende que até para ter a King James, para King James existir, precisou da intervenção política? Veja o que aconteceu na Suíça. Por exemplo, quando você pega Genebra, você vai ver o John Calvino, o maior teólogo protestante de todos os tempos, considerado assim, né, pela produção acadêmica que ele trouxe e contribuição que ele trouxe para a fé evangélica. Veja, ele teve que se envolver nas políticas, na justiça, e ajudar a reformar o pensamento em Genebra. Tudo herança reformada. Tem um monte de países, aliás, a maioria dos países da Europa, como a Alemanha, né? Se você for pegar a Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros, né? Você vai pegar ali fundamentos com muitos elementos da fé reformada. Foi uma política construída a partir das bases protestantes. Cara, eu não sei que parte a igreja tá achando. Não, pastor, a gente não se mexe com política, eu não faço vídeo de política. Que parte você acha na história que a política não existiu, não foi envolvida com qualquer coisa evangélica que aconteceu? Cara, não vai longe. O pastor Batista Martin Luther King, assassinado. Certo? Porque lutou em favor dos direitos dos pretos. Lutou por justiça racial no seu país, lá nos Estados Unidos. Ele precisou para fazer esse movimento, queridos, certo? Levando as igrejas, e principalmente igrejas em bairros, né, em locais que predominantemente tinham a cor de pele preta, né? E os negros dos Estados Unidos se uniram para fazer esse movimento e usaram de qual meio para derrubar o racismo, né? Para lutar contra as injustiças raciais? Qual meio que ele usou? Apesar de ser um pastor batista, amigo, ele teve que ir para os palanques da política, teve que falar ao mundo. E teve que chamar a atenção dos políticos para isso. E que parte, então, você acha que a política não se envolve? Não vai longe. Marcha para Jesus, que o pessoal faz aí no Brasil afora. Para acontecer a marcha, a igreja tem que ir lá, junto aos políticos, pedir a licença, a liberação, tal. Tudo envolve uma movimentação aí, né, da Câmara do Municipal, né, o prefeito tem que estar ali acompanhando tudo que vai acontecer na cidade. Cara, nada acontece sem passar pelo crivo, ou pelo viés, ou pelo menos pelo apoio político. Acorda, irmão. Deixa de ser, desculpa, ingênuo, sabe? Pô, não quero ofender ninguém, mas é muita ingenuidade. Então, e aí que eu entro nessa questão de quem é o cristão verdadeiro? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar de Brasil. Eu não vou nem falar agora do mundo, mas eu vou falar da nossa realidade. Brasil, realidade brasileira, tá? Eu já falei, eu tenho um vídeo aqui falando que eu já fui envolvido com a esquerda, tá? Hoje, eu não posso nem dizer que eu sou de direita, mas eu sou centro-direita, digamos assim. Eu acho que o equilíbrio é o melhor caminho, mas eu sou do centro ali. Não esse centrão aí, tá? Esse centrão político corrupto não me representa. Mas deveria ser o ideal. O ponto de equilíbrio é o centro. E aí, eu sou de centro mais à direita, hoje, tá? Dá pra você ver pelo viés, conservador e tudo mais. Mas não quer dizer que algumas ideias da esquerda não tenham alguma valia. Porque tem, tá?
principalmente muitos projetos sociais e tal, que eu sou a favor. Só que quando lá atrás, e eu falo de pelo menos de 20 anos ou mais, lá para trás, de 1990 para trás, tá? De quando eu me envolvi com a esquerda, o viés, a discussão da esquerda era outra. Era focada em democracia, sempre, e era focada também em melhorar a distribuição de renda para o brasileiro, uma distribuição de renda mais justa. Era também a luta, por exemplo, o PT sempre foi muito forte, Partido dos Trabalhadores, do qual eu apoiava, aliás, ao qual eu dava muito apoio na época. E, cara, a gente queria ver o brasileiro, o trabalhador, tendo melhor condição de transporte público, melhor saúde, porque essa era a pauta principal. Emprego para todos, comida de qualidade, comer bem, fome zero, aquela coisa toda. Cara, isso é maravilhoso. Por que não? Só que depois que esse pessoal assumiu o poder, preste atenção, aí começaram a mostrar o quão corruptos eles são. Eu afirmo aqui, se você ainda acredita que o Lula inocente não saqueou o país, você é um bitolado alienado. E se você fica triste porque eu falo isso, então você ama mais o Lula do que Jesus, cara. Você ama mais o Lula do que a Cristo. Então você é um idólatra político. Por favor, da mesma forma que se você defende com unhas e dentes tudo que o Bolsonaro falou, você também é um idólatra. Se você não tem uma crítica ao Bolsonaro, você tem problema. Alguém tem que ter uma crítica ao Lula também. Isso é equilíbrio. Agora, escute o que eu vou dizer. Mas não é só isso, não para só por aí. Só na questão da corrupção. Quer dizer, aquele partido que enganou todo mundo, que dizia, olha, temos que ajudar o pobre, temos que lutar para as coisas certas, se pegou envolvido num dos maiores esquemas de corrupção do mundo e da história do Brasil. Que vergonha. Por isso que hoje eu não aceito, apesar de saber que ele é o nosso presidente em 2025, eu acho um absurdo que ele o seja. Porque nós trouxemos de volta para a política um cara que foi corrupto e traiu a nossa confiança. Lá atrás. Agora, naquela época, o PT ele não entrava muito nas questões ligadas à moral. Naquela época, o que eu me lembro, né, pelo menos não era tão explícito assim, pelo menos, o PT, por exemplo, naquela época, o foco dele era mais social. Luta de classes, essas coisas, justiça social, essas coisas. Agora, meu amigo, minha amiga, quando começaram a trazer e formar pessoas dentro das suas... Trazer para eles, né? Trazer para formar o pensamento do partido. Compor no partido. Assuntos que, de certa forma, para valorizar o movimento LGBT, começou a, de certa forma, se opor ao pensamento da família tradicional, aí eu já falei, não é mais lugar para mim. Porque tem uma palavra de Deus, a minha regra de fé é a Bíblia, irmãos. E qualquer partido que ir contra as escrituras não pode ser o meu partido. Não pode ser meu partido. Você entende isso? Aí quando eu vi que começou a atacar a família tradicional, modelo de família tradicional, para dizer que família pode ser qualquer modelo. Quando começou a levantar bandeiras feministas, dizendo que o corpo é da mulher e o aborto pode acontecer independente, porque muitas feministas existem no PT, tá? E que apoiam esse tipo de coisa. O aborto, a qualquer hora, de qualquer forma, porque o corpo é da mulher. Como se o feto ali não fosse ser humano, não tivesse vida, não fosse nada. Eu sou cristão, cara. Minha mentalidade é formada pela Bíblia. Você renega o que escreveu aqui? Não passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, a não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus.
Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. A Bíblia diz que Deus dá vida, e se ali tem vida, então aquela vida, ainda mais ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Repito, ser humano, a imagem e semelhança de Deus, o meu próximo, o meu semelhante, que está ali em formação, no útero de uma mulher, eu tenho que respeitar, porque já é o meu próximo. Seja homem, mulher, preto, branco, seja de qual nacionalidade for, é um ser humano que está ali, no útero da mulher. É vida. E é Deus que dá vida. Essa é a minha mentalidade cristã. E eu tenho que carregar ela para onde quer que for. E seja qual for o maldito político ou o maldito partido que vá contra isso, não pode ter o meu voto, nem meu apoio. Nem meu voto. Aí, esses partidos promovem isso. Tá entendendo? Eles permitem que no meio deles haja isso. E ainda querem mentir depois. Apagam as coisas que falam, tentam excluir vídeos, tentam excluir coisas que publicaram, porque o que eles fazem também é enganar as pessoas. Mentira. E aí eu pulei fora. Quando eu vi isso, eu falei, não. Justiça social, classe trabalhadora, lutar em favor do pobre, ir contra a tirania do capitalismo selvagem. Até então eu estava nessa. Quando aconteceu de começar a atacar a família tradicional, apoiar aborto, trabalhar para liberação de drogas, entendeu? Maconha, não sei o que. Aí veio o PSOL. Veio o partido PSOL, o PSOL que surgiu aí com as mesmas propostas, os mesmos lixos de propostas. Levando discussões LGBT, dizendo que a criança também ela pode ser LGBT, aquela coisa. Ao invés de deixar nossas crianças fora disso. Esses partidos começaram a me enojar, entendeu? Com esse tipo de coisa. Que eles não pregam só respeito, eles pregam uma revolução. Se fosse só o respeito, beleza, mas é uma revolução. E é anticristã. Tá? Porque hoje tem uns falsos cristãos. Igreja que já casa homem com homem, mulher com mulher, que apoia esse tipo de coisa. Igreja que já faz vista grossa para aborto, que não tá nem aí se o político que eles apoiam vai liberar droga ou não. Esses caras não têm compromisso com Jesus Cristo, nem com a missão de Jesus Cristo, nem com a ética moral cristã. Eles não são cristãos. Acorda, não são cristãos. Se você se encaixa nisso, cara, recebe então aí. Você não é cristão, cara. Você precisa rever o seu conceito de cristianismo e se reconverter ao Cristo da cruz, ao evangelho da palavra, das escrituras. Não tem outro jeito, amigão, amigona. E aí uma pessoa disse assim, não, pastor, eu voto lá no partido da esquerda Y, mas eu voto lá, só que eu voto no pessoal pelas ideias boas. Eu não voto no partido, eu voto numa pessoa que está no partido. Por exemplo, aquele partido tem um deputado que vai votar uma lei, que é uma lei bacana, ele vai propor essa lei, eu vou votar nele, tem meu apoio, então é bom, é legal, a ideia é legal. Só que ele tá lá no PSOL, por exemplo, ou no PT, seja lá o partido que for, Y, Z, H, não importa o nome do partido que você der, de esquerda. Aí esse cara, ele tem uma ideia legal. Ele tem uma ideia legal, ele fala assim, olha, eu vou fazer um projeto para que o governo assuma, por exemplo, todo o gasto com água e luz. A partir de hoje, ninguém paga água e luz mais. Já que a gente paga tanto imposto, então que esse imposto seja revertido em benfeitoria para todo cidadão brasileiro. Independente da classe, se é pobre, rico, todo mundo vai ficar isento de pagar água e luz. Assim, eu sei que tem um mecanismo meio socialista por trás, mas vamos lá. Não é bacana? Não é legal? Pô, você fala, cara, eu pago imposto, mas agora eu não pago água e luz, cara. É uma dívida a menos. Porque eu pago imposto, ainda pago água e luz, pelo menos eu vou continuar pagando o mesmo valor de imposto. O governo disse que não vai aumentar nada. Vai manter a mesma taxação do imposto, sem aumento, porém vai usar parte desse dinheiro para cobrir água e luz dos brasileiros. Geral. Cara, que bênção, que boa notícia. Não é? Então eu entendo que uma pessoa dessa vote num ser humano desse, que tá lá no partido do PSOL, PT, o partido YZH da esquerda, seja qual for. Só que o que o cristão precisa entender é que a gente não pode vender Jesus por 30 moedas de prata. Tá entendendo? Eu não posso me beneficiar de algo, mas trair aquilo que Jesus afirma como o mais importante. Porque esse partido, que tem essa pessoa legal, que tem uma ideia legal de favorecer as pessoas, isentando elas de pagar água e luz, que ajudaria muito, mas no mesmo partido, preste atenção, no mesmo partido vai ter também um outro deputado, lá desse partido, cuja bancada lá dentro está levantando um apoio, por exemplo, ao aborto, um PL forte,
que é para abortar, a mulher abortar a criança, não só porque foi estuprada, ou porque a mãe corria o risco, ou porque era uma criança que engravidou. Não, é mais além. É uma mulher, ela pode abortar a hora que ela quiser. Se for não tem motivo nenhum, mas ela tá com 3 meses lá de gestação, ela fala, não quer mais a criança, ela vai e tem o direito, o dinheiro público pago do nosso bolso, de ter o aborto realizado. Eu não posso compactuar com isso, porque eu estava falando que a minha mente é cristã. Deus é que gera vida, só Deus tira a vida. E mais, Jesus Cristo, veja, ele nasceu, tá? Da Virgem Maria. O Evangelho, os Evangelhos nos mostram isso, que o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela se encontrou grávida por obra do Espírito Santo. E o que estava no ventre dela é Jesus, o Salvador. Lembra o Cântico de Maria? Lembra? Que serei chamada de bem-aventurada. Você lembra disso? Está nas Escrituras, no Novo Testamento. Não só isso. E a fala? A fala de Isabel para Maria quando encontra Maria grávida. Quando encontra a Virgem Maria grávida. Isabel diz para ela assim: bendita sois vós entre as mulheres, olha, e bendito é o fruto que está no vosso ventre. Bendito é o fruto, aleluia, que está no vosso ventre. Aí tem cristão dizendo, não é vida ainda. Vida é a partir do momento que formou o corpinho, formou o cérebro, já tem tudo aí, sim é considerado ser humano. Mas quando está ainda sem forma, ainda não é vida. Quando o cérebro não formou, ainda não é vida. E o que você faz com o texto bíblico? Quando Maria estava sem barriga, sem nada. Jesus estava sendo gerada dentro dela. E quando ela encontra com Isabel, dias depois da visitação do Gabriel, ela encontra com Isabel e ela profetiza, sem saber que Maria estava grávida, ela profetiza, bendito é o fruto do vosso ventre. Cara, pelo amor de Deus, se você é cristão, deixa que a sua mentalidade seja dirigida pela palavra de Deus, pela Bíblia. Aí o que acontece? Eu estava falando da história lá do partido. Então, você vota lá no PSOL ou qualquer outro partido que seja de esquerda. Aí tem um cara lá que está propondo uma lei legal. Vamos isentar as pessoas de pagar água e luz. Que bênção. Só que no mesmo partido, presta atenção, que é o partido de esquerda, lá tem também uma pessoa endemoniada lá, um outro deputado ou deputada, que levanta essa pauta feminista dizendo, a partir de agora nós vamos lutar para o aborto ser aprovado. Legalmente. Aí as mulheres vão poder abortar a hora que quiser, por qualquer motivo, ainda que seja banal. E agora, como é que fica o seu cristianismo? Sabe por quê? Porque o cara que você elegeu, que é legal, que prometeu lutar para dar água e luz de graça para todo mundo, e você elegeu ele, você deu o seu voto para pôr ele lá, sabendo que ele é do PSOL, sabendo que ele é do PT ou de qualquer outro partido de esquerda, você deu o voto para ele, não deu? Porque a ideia dele é legal. Então a ideia é legal. Só que ao dar o voto para ele, você fortaleceu a bancada, você aumentou o número de gente desse partido. E quando o voto do partido for colocado lá para apoiar o aborto, sabe esse cara legal? Ele é obrigado a dar o voto dele favorável ao aborto. Mesmo que ele não concorde 100%. Ele tem que votar junto com o partido, senão é traição. Ninguém do partido pode votar contra aquilo que o partido propõe. Se alguma pauta, algum PL, um projeto de lei, for levantado por qualquer deputado do partido, aprovado pelo diretório do partido, e for protocolado, levado para votação, você está entendendo? Esses deputados ou vereadores, seja lá em que instância for, se for lei municipal, é vereador, se for lei estadual ou federal, deputado. Aí o que vai acontecer? Eles são obrigados a votar junto com o partido. Senão eles podem ser punidos com multa, podem ser expulsos do partido. Então você ajudou, apesar de ter votado num cara legal, você aumentou a bancada do PSOL, você deu mais gente para eles. E numa hora de uma votação, eles têm um voto a mais a favor do aborto. Você entende no que está implicando? Então não adianta você falar, eu votei no cara porque ele é legal. O problema não é o cara, não é a pessoa. Você está entendendo? O problema, irmão, é o partido. O problema é o partido, porque a pessoa, por mais legal que seja, se tiver uma votação absurda, de um projeto de lei absurdo proposto por qualquer um daquele partido, e for aprovado pelo partido como projeto de lei que o partido aprova, todos do partido são obrigados a votar juntos, favoravelmente àquele projeto. Caso contrário, podem ser punidos. E eles não querem isso. Você entende agora que é mais difícil do que você imagina? Então, é por isso que eu afirmo aqui. Eu estou um pouco mais radical hoje nesse sentido. Não porque eu odeio as pessoas de esquerda ou coisa assim. Não. Como eu disse, tem alguns aspectos da esquerda que eu até valorizo. Assim como tem aspectos da direita que eu acho absurdo. Mas por uma questão de formação ética, moral, com base na Bíblia Sagrada,
com a minha mente dirigida, regida pelo que diz a palavra do nosso Deus. Eu não posso hoje, pelo que eles se tornaram, tá? Não pelo que eles eram no passado, mas por aquilo que eles se tornaram hoje. Eu não posso mais dar meu voto a nenhum partido de esquerda. PSOL, PT ou algum outro parecido. Nenhum deles. E nem partidos de centro-esquerda, que fazem flerte com esse pessoal. Se eu for cristão, o jeito que eu voto, o jeito que eu faço política diz muito de quem eu sou e do Deus que eu sirvo. Não dá, querido, para você tentar achar que é possível separar uma coisa da outra. Se você achar que dá, você está redondamente enganado. Enganada. Beleza? É a real para você nesse vídeo. Agora eu vou mostrar para você, ó, recentemente, ó, olha um projetinho de lei aí, levantado aí por uma deputada do PSOL. Olha aí. Tá vendo aí? Esse é um projeto, eu tô gravando esse vídeo aqui ó, em setembro de 2025, tá? Esse aí, ó, mais uma aí, ó, que eles tentam uma vez atrás da outra levantar essas bandeiras malditas, malignas aí. Olha aí. Quer dizer, então, que se uma igreja... O projeto é esse, tá? Vai tramitar aí, ó. Quer dizer, então, que se uma igreja quiser aconselhar alguém que chega lá querendo dizer... Uma pessoa fala, eu não quero mais me manter com a identidade LGBT, eu quero mudar, eu quero... A própria pessoa tem essa liberdade. Quer dizer, então, que a igreja não vai poder aconselhar biblicamente, não vai poder tentar ajudar essa pessoa. E se for, pode ser igreja fechada, multada. Quer dizer, nesse naipe aí, é isso? Interferindo na religião e na fé. Tá vendo como que é? Contra a igreja e contra a fé cristã? Tá vendo? Isso é real, tá? Vai pesquisar. Se você não acredita, pesquisa aí, querido. Pesquisa. Tá? Isso aqui não é fake news, não. O que eu tô falando é real. Beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje. Não se engane. A gente não deve corromper nosso púlpito. E igual, por exemplo, fizeram com o Bolsonaro, levando o Bolsonaro. Não estou discutindo aqui se Bolsonaro é bom político ou não. Estou falando da ação dos pastores em relação ao Bolsonaro. E chegaram a servir Santa Ceia para o Bolsonaro. Sendo ele um cara totalmente fora, apesar de ser cristão nominal, ele não é praticante. Tá? E arminha, fizeram arminha, né? No Marcha para Jesus, né? Usar a arminha com a mão. Eu sei que algumas coisas é meio mimimi, mas nesse caso aí não condiz, né, queridos? Levar muita política para um evento que tem a ver com Deus, com a fé, né? É misturar muitas coisas. Então eu também não sou a favor disso, tá? Mas a esquerda consegue ser pior, pode ter certeza. Em tudo que ela faz contra a família, contra a fé conservadora do cristianismo, tudo que ela faz é contra os preceitos bíblicos e a moral cristã. Inclusive, muitas vezes levantando pauta pró-aborto, para favorecer feministas mimadas, que já perderam a razão do pensamento. Que Deus tenha misericórdia, mas se você é cristão de esquerda, olha, você acha que é cristão. Sinto muito. Não estou falando de qualquer esquerda, dessa esquerda brasileira, tá? Desse tipo de esquerda. E lembre-se, eu só dou voto naquela pessoa, mas se você votou na pessoa, você fortaleceu o partido. E o partido ganhou um voto a mais por causa de você. Ganhou um político a mais, porque você fortaleceu o número de políticos daquele partido. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O governo, certo, criou agora o CPF dos imóveis. Como assim? Todo imóvel agora vai ser cadastrado. E é a obrigação dos cartórios e das prefeituras reportarem imediatamente cada contrato de aluguel ou escritura para a Receita Federal. Isso é papo, porque tem muito... Ou seja, a partir de agora, o nabo vai entrar para quem aluga o imóvel. Então, provavelmente, quem vai pagar é o locatário. Certo. Então, o aluguel vai subir e vai subir muito. É mais uma maneira do governo tirar o dinheiro da turma. Então, fique ligado aí que isso vai valer a partir de 26. Vamos destruir tudo que você ama. E tudo que você chama amor, nós vamos destruir. O que você chama de amor à pátria é racismo. O que você chama de amor a Deus é fundamentalismo. Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim.
Veremos. Não é? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. De comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Isso nos orgulha. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, do costume, da família, do patriotismo. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Bom, eu vou deixar dicas aí da nossa igreja, endereço, e para você nos visitar quando você quiser. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, até esqueci de falar, né? Se inscreve, curte, compartilha. E se você que já é inscrito, continue conosco. Quero te agradecer. Deus abençoe a todos. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom?
e aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas duas instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino. E para você que quer fazer um curso mais rápido, tem o curso da Unifil, o Centro Universitário Filadélfia. Tá aí o site, né? E na sequência eu vou deixar um vídeo para você conhecer melhor a Unifil. E lá tem, além de curso de bacharel em teologia, tem também um curso muito interessante, que é um curso de graduação, nível superior, tecnólogo, de 2 anos, que tem uma formação teológica em ministério pastoral. Vou deixar aí na sequência o vídeo. Eu quero falar com você sobre o curso superior de tecnologia em Ministério Pastoral do Centro Universitário Filadélfia, Unifil, em Londrina, no Paraná. Eu sou o professor Emerson Mildenberg, coordenador do curso em Ministério Pastoral. O nosso curso tem duração de 4 semestres ou 2 anos, com uma carga horária geral de 2.000 horas. Notícia boa, ele é reconhecido pelo MEC e também possui nota máxima junto ao Ministério de Educação do Governo Federal. O curso em Ministério Pastoral da Unifil, ele prepara o aluno para trabalhar na igreja, no seu ministério, mas também dá ferramentas preciosas para o mercado de trabalho, para trabalhar com a capelania hospitalar, capelania prisional, dentre outras frentes do mundo do trabalho e na comunidade social. O curso superior de tecnologia em Ministério Pastoral da Unifil, ele dá a você, candidato, a você que está disposto a estudar, a ter um conhecimento das Escrituras com viés prático, aquilo que nós temos de melhor. Jesus Cristo é a chave hermenêutica do curso em Ministério Pastoral. Uma grande notícia para você que tem curso livre. O nosso curso em Ministério Pastoral possui 2 anos de duração, mas se você tem um curso livre de seminário teológico, ao invés de você fazer 2 anos, você pode reduzir a apenas 1 ano. Você fazendo parte do programa de aproveitamento extraordinário de estudos do curso da Unifil. Aí você cursa 1 ano, você recebe ao final do programa a certificação de superior em tecnologia em Ministério Pastoral. E se você quiser, você pode migrar para o bacharelado em teologia, que também possui nota máxima, junto ao MEC 5. Em suma, você tem um programa em suas mãos de 2 anos estudando conosco. 2 certificados, ambos reconhecidos pelo MEC, com a qualidade Unifil. Você já decidiu? O curso superior de tecnologia em Ministério Pastoral para a sua vida está na Unifil. Você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para a sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Ter um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES, há anos e anos, né? Algumas décadas aí vem formando pessoas. E tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site do ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo,
onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Vem estudar teologia. Abraço.